Maravilha, pessoal. Então, começando, 8 e 3. Meu nome é Pedro Minviana, tá? Para quem não conhece, tá chegando agora, eu sou professor aqui do time de rinologia da Max Otorrino, tá? Hoje eu vou falar para vocês um tema muito interessante, muito prático, na verdade, para quem está começando, ou até para quem já está mais avançado e quer organizar alguns conceitos, que é a sistematização, como eu faço, como as equipes onde eu trabalho fazem, né? A cirurgia dos seios paranasais. Eu fiz a minha residência em São Paulo, na USP, São Paulo, né? E fiz o meu fellow em rinologia e base do crânio na UERJ, aqui no Rio, com o professor Tepedino. Então, muito do que eu aprendi, na verdade, foi com ele. Hoje em dia eu continuo trabalhando na UERJ, sou staff, concursado lá, e também sou professor do Hospital Central do Exército e professor aqui da Max Sutton, tá? Qualquer coisa vocês podem interromper. Então a gente vai passar por essas 6 etapas aí, tá? A gente vai começar esquentando o tema aí com a cirurgia dos côns inferiores, que apesar de não ser seio paranasal, a gente quase sempre está fazendo aí no dia a dia, tá? Então, gente, só lembrando que o objetivo da cirurgia de conchas inferiores é otimizar a passagem aérea pelo meato inferior, tá? Que a gente vê uma concha normotrófica, uma concha hipertrófica, com uma hipertrofia do tecido aí do córion, né? Do submucosa, como vocês veem aqui. A indicação dessa cirurgia é uma hipertrofia mucosa ou óssea mesmo, né? Que pode ser de várias etiologias, idiopática, alérgica muito frequente, né? Hormonal, medicamentosa, vicariante, quando tem um desvio de septo muito grande, né? O lado em que a gente tem mais espaço na fossa nasal tende a ter uma hipertrofia compensatória. E, basicamente, a gente indica quando o paciente é refratário ao tratamento clínico por 8 aí a 12 semanas, né? Discutível esse tempo, mas geralmente de 8 a 12 semanas, né? E também o tratamento das rinites de difícil controle, mais refratárias aí. Isso também auxilia bastante, tá? A definição de hipertrofia, isso até eu tirei da versão antiga do tratado, tá? Que eu acho que é uma definição, existem várias definições tomográfica, radiológica, endoscópica, mas eu gosto dessa, que ela é basicamente endoscópica, em que a gente define aí um espaço menor do que o normal entre o corneta inferior e o assoalho do nariz, ou seja, de 1 a 3 milímetros, e também entre o corneta inferior e o septo nasal, tá? Então esse espacinho que eu pintei aqui, se for menor do que 1 a 3 milímetros, quer dizer que o corneto está aumentado, tá? E você tem uma hipertrofia. Isso é bem subjetivo, na verdade. Você vai muito pela queixa do paciente, tá? Com relação ao perioperatório, eu acho legal, eu gosto bastante de fazer anestesia geral venosa total. Vocês vão ver que para quase toda cirurgia, seja da face ou endoscópica nasal, a gente faz isso, tá? Ser venosa total, os livros falam, tá? Mas ela não faz tanta diferença, segundo os anestesistas, do que uma geral balanceada. O importante é ter um alvo de controle de pressão e frequência cardíaca, tá? Uma hipotensão permissível que a gente fala. A PAM tem que ficar entre 60 e 75 e tem que ter uma frequência cardíaca controlada. Às vezes o anestesista menos experiente joga a pressão lá embaixo e acaba compensando com o aumento de frequência. Não adianta nada, o paciente sangra, tá? Então a gente tem que ter essa meta bem definida assim com a equipe de anestesia. Sua cirurgia só vai ser boa se a anestesia for boa. Isso é um primeiro passo, tá? Decúbito dorsal horizontal, o dorso elevado aí de 15 a 30 graus no geral, tá? A cabeceira elevada sempre reduz o sangramento. Semiflexão lateral para quem é destro, né, opera do lado direito do paciente, uma semiflexão lateral direita da cabeça olhando para o cirurgião, tá? Vasoconstricção tópica, eu costumo aplicar cotonóide com uma solução de 1 para 2 mil de adrenalina e transamin em volumes iguais. Para cada ml de adrenalina, eu uso 1 ml de transamin, tá? Ele tem efeito tópico, isso é comprovado já em diversos estudos da literatura, inclusive da hematologia, tá? Então tem um benefício importante de fazer o transamin tópico, além, claro, do transamin venoso na indução anestésica, tá? E eu também gosto de fazer infiltração submucosa, uma agulha de hack, aquela laranjinha de 25, né? Sempre aspirando para não fazer injeção intravascular, e uma concentração de 1 para 2 mil, que no caso que eu uso é de adrenalina com lidocaína, aquela que já vem a solução pronta. Eu não fico diluindo, refazendo concentração não, porque tem muita chance de erro, sabe? Eu prefiro usar a solução pronta e não faz tanta diferença do que uma solução de 1 para 80 mil, por exemplo, tá? Isso aqui, essa infiltração eu não faço para toda a cirurgia de corneta, só quando eu vou fazer tuminoplastia de flap medial, tá? Então aqui um videozinho bem didático, eu tô com uma agulhinha de insulina infiltrando a submucosa do corneto inferior esquerdo, eu palpo o osso com a ponta da minha agulha, e agora com uma agulha de hack mais longa, eu tunelizo ela lá embaixo, aspiro e infiltro para fazer essa hidrodissecção. Depois eu boto um cotonoide para cobrir esses furinhos que ficam sangrantes, onde a gente infiltrou, tá? E a mesma coisa do outro lado. Isso aqui eu já tinha feito maxilar e tudo. Então aqui eu só estou mostrando como é que eu preparo para fazer a tuminoplastia, tá?
As técnicas, pessoal, tem várias, tá? Eu vou passar muito rápido pelas quatro primeiras, porque eu quero focar na que eu mais faço, que é a tuminoplastia de flap medial. Mas basicamente o que a gente tem de clássico aí, a tubinectomia parcial inferior, né? Que quase todo residente começa fazendo, que é aquela amputação, essa figura tá até exagerada, tá? O ideal é você amputar ali só o terço inferior do corneto, tentando preservar ao máximo a cabeça do corneto e esse ombrinho aqui que a gente fala, né? Que é onde tem os receptores trigeminais, os mecanorreceptores trigeminais que dá a percepção de passagem aérea para o paciente. Se você corta muito, ele perde o receptor e apesar de ter uma avenida para passar o ar, ele não percebe isso, tá? Isso é muito importante, esse controle da ressecção. E quanto mais inexperiente o residente é, mais ele tende a arrancar o corneto. É um pouco perigoso, tá? Então, basicamente, o passo a passo, você faz uma fratura medial do corneto em direção ao septo, pode marcar ou não com uma pinça hemostática de Rochester endoscópica. Eu não gosto desse passo, tá? Acho que não adianta nada, mas tem gente que prefere. Faz a incisão, o corte com uma tesoura de endoscópica, né? Tesoura de Hyman. E depois que você ressecou esse terço inferior, você vai hemostasia com um cautério monopolar, um cautério aspirador, né? Depois você tem que devolver esse corneto que você fraturou para medial, o que sobrou dele você refratura para lateral, tá? E faz a hemostasia final aí, seja com um gelfuan, um Surgicel, um Surgiflow, uma espuma hemostática. Eu não gosto de deixar sem nada só cauterizado, não. Eu gosto de usar um hemostático local ali, tá? As ressecções submucosas teciduais a gente acaba fazendo pouco no Brasil, porque não tem tanta disponibilidade do shaver para ser usado dentro do corneto inferior, que é um shaver muito fininho, que entope bastante, mas basicamente faz a mesma fratura do corneto, uma pequena incisão na cabeça, até com uma lâmina você pode fazer, uma dissecção da submucosa, como se fosse uma tunelização naquele espaço que eu mostrei em infiltração funcionando, e você resseca esse tecido, esse córion da submucosa com um shaver ou com aspirador ultrassônico. Tá? No final você retira, ele vai ter retraído bem o volume do corneto, preservando o osso, toda a mucosa. Você pode suturar ou não, e refazer aquela fratura lateral que eu falei. Mas isso não é realidade na maioria dos casos aqui no Brasil. Isso eu faço muito para criança, tá? Cauterização submucosa tecidual. Vocês vão ver muita gente ensinando a fazer isso com uma agulhinha de hack e encostar o cautério monopolar na agulha de hack. Só que não é bom fazer com a agulha de hack, tá? Por quê? Porque ela não tem. Uma vez que você encosta o cautério na agulha e a agulha vai transmitir o calor, geralmente ele só queima o ponto de entrada da agulha no corneto. Mas você tenha tunelizado ela lá na submucosa, ela não vai transmitir esse calor por toda a submucosa. Então, acaba queimando sua cabeça. E às vezes calor do cautério até quebra a agulha. É meio ruim. Então eu gosto de ter um cautériozinho ponta-agulha desse um pouquinho mais longo, tá? Acabei não trazendo vídeo para não atrasar tanto a aula, mas é a mesma ideia de tunelizar, e aí eu faço uma cauterização submucosa com baixa potência, um coágulo monopolar no 10, 12, 15 ali, né? E aí tudo que está com essa agulha, como é ponteira própria, ela que está dentro da submucosa, ele vai cauterizar, você vai ver na hora a retração do tecido, tá? Eu não suturo, eu deixo aquele furinho só com cotonoide, né? E depois tiro. E, enfim, isso funciona muito para criança, né? Criança não deixa a gente fazer curativo, remover crosta. Então, é uma técnica boa porque preserva totalmente, apesar de que ela não é tão durável quanto uma técnica de ressecção de mucosa, tá? A gente tem o Coblation, a radiofrequência, em que o passo a passo é sempre mesmo, fraturar medialmente, né, infiltrar e fazer uma janelazinha por onde você vai tunelizar o seu aparelho. No caso do Coblation, a sua infiltração é com soro fisiológico, tá, pessoal? Alguns serviços no Brasil usam Coblation, e principalmente São Paulo, tá? E a ideia é que o Coblation, ele não é um cautério, ele promove uma termoablação, que a gente chama, uma termólise tecidual, tá? Aproximadamente um cautério normal vai a 400 graus, o Coblation fica ali entre 40 e 90. Então, o cloreto de sódio que você infiltrou reage com a ponteira do Coblator, né? E isso vai gerar o que a gente chama de plasma, que eles falam que é o quarto estágio da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso e tem também o plasma. E essa formação do plasma que gera uma proteólise, né, tecidual, isso vai gerar um remodelamento do corneto. Também não é um resultado tão durável quanto é uma ressecção tecidual. E por fim, o que a gente acaba fazendo na prática, assim, é a tuberoplastia de flap medial. É a técnica mais moderna, e talvez seja mais conveniente assim para o paciente, para o cirurgião. Por quê? Menos chance de sangramento, porque a gente identifica precisamente o leito vascular e controla ele diretamente, em vez de ficar coagulando um leito sangrante difuso, né? Muito menos formação de crosta, porque não tem osso exposto, eu vou mostrar para vocês, e uma chance muito menor de síndrome do nariz vazio, né, de perda de receptores trigeminais, porque o flap medial vai estar todo preservado.
tá? Então, basicamente, já mostrei infiltração, depois a gente faz essa fratura medial do corneto em direção ao septo. Eu uso uma pinça cortante angulada, uma Strucken, para de baixo para cima tirar um pouquinho da cabeça do corneto mesmo, tá? Para criar uma janelinha. Eu uso um cautério em muito baixa potência, no 8 assim, só para identificar esse córion ficar bem sangrante quando você corta, para eu poder identificar o planinho. Opa, caiu o negócio aqui para identificar o planinho da submucosa, tá? A gente vai usar um plano igual de septoplastia, só que é entre o osso do corneto e o flap medial. Vocês estão vendo aqui o osso do corneto bem fininho e bem acidentado. Ele parece uma superfície lunar, assim, ele é todo irregularzinho. Então, obviamente que não é uma técnica tão simples quanto de secar um septo. Isso aqui exige uma certa experiência, um pouquinho de maturidade, um pouco de mão. E a gente vai entrando com a câmera como se fosse um septo mesmo, entrando entre o osso e o flap lateral. Depois eu começo a ressecar o flap lateral. Desculpa, eu entro entre o osso e o flap medial. Depois eu resseco em conjunto o flap lateral com o osso. Estão vendo aqui, ó? O flap lateral sai inteirinho com o osso e me sobra aqui no nariz o flap medial. Eu tenho que remover todas as espículazinhas ósseas que sobram e vocês conseguem ver nitidamente. Geralmente tem três troncos vasculares principais, um inferior que acaba sendo cortado, né? E um ou dois mediais que a gente tem que controlar também. Não sangra, você vê como é que tá sequinho, né? Mas eu gosto sempre de cauterizar com muito baixa potência, isso é um cuidado e até uma complicação eventual dessa técnica, é você queimar muito na raça aqui, tá? E acabar tendo isquemia, porque você está pegando todo o tronco vascular do corneto. Então, muito cuidado nessa cauterização, não passa do terço posterior, assim, não vai chegando muito para frente. O flap lateral, sim, você pode queimar todinho, porque ele vai ficar protegido, tá? Mas não cauteriza o tronco vascular muito aqui para frente para não ter isquemia desse flap. E aí você roda o flap, tá? O Balsalubre, que faz muito essa técnica, ele acaba não deixando nada hoje em dia. Eu gosto sim de deixar uma espuminha hemostática, eu vou mostrar para vocês um Surgiflow, por exemplo, tá? Ou mesmo um Surgicel. Eu gosto de usar algo para que ele fique na posição coladinho ali, tá? O outro lado é a mesma coisa, esse lado geralmente é até mais fácil de fazer. Olha como é que o planinho é muito bom de ser secado. Claro que tem casos e casos, tá? Tem gente que tem um corneto inferior com osso muito delgado, lamelar assim, e aí talvez seja um caso mais difícil, tá? Basicamente a gente faz a mesma técnica, resseca o flap lateral e o osso, preserva o flap medial, tá? Aqui, tudo inteirinho, né? A gente identifica o tronco vascular muito facilmente, tá aqui, ó, ele é nítida a diferença dele para o resto da mucosa. Geralmente tem mais um aqui inferolateral, que a gente coagula, né? A cabecinha aqui onde eu cortei, eventualmente eu coagulo e eu rodo de volta essa tuminoplastia, tá? Olha eu botando o Surgiflow aqui, a matriz hemostática, tá? Olha como é que ele ajuda a segurar esse flapzinho, que às vezes fica meio bambo, como é que ele ajuda a segurar no lugar. Fica um resultado muito legal, pessoal. Vou mostrar para vocês um vídeo de um paciente jovem de 21 dias de pós-operatório, e ele tinha um desvio de septo grau 3, uma crista que virava esporão, e eu precisei, o corneto estava muito amassado, o corneto estava invertido assim pelo desvio de septo, imprimiu o corneto, e não dava para fazer flap medial. Então, de um lado, eu ressequei, fiz uma tubinectomia parcial inferior, e do outro eu fiz um flap medial. Então, aqui no lado esquerdo, que é o que a gente vai ver primeiro, é um pós-op de 20 dias de flap medial, tá? Vocês vão perceber como parece que eu não operei o corneto dele. Assim, claro, tá pequenininho, né? Vocês estão vendo o ponto de sutura ainda. Desculpa a qualidade do vídeo, tá? Mas olha como é que esse corneto retrai de uma forma muito importante, anatômica, né? Você não vê crosta, você não vê secreção praticamente aqui. O corneto tá perfeito, né? Isso com 20 dias. Agora vamos ver o lado que eu fiz a tubinectomia. Olha como tem crosta, olha como tem secreção, né? Isso que era um paciente que cuidava bem, assim. Isso é inerente da técnica. Então, quanto mais eu preservo de mucosa medial, mais excepcional e seguro é o meu resultado, tá bom, pessoal? Então, eu só queria dar essa pincelada de concha inferior para a gente aquecer, mas vamos falar sobre seios paranasais. Só lembrar de complicações, né? Rinite atrófica, caso resseque exageradamente, pode ter colonização por Klebsiella, síndrome do nariz vazio, né? O paciente não percebe a passagem do ar, nesse caso aqui não sobrou corneto inferior, né? Então, apesar de ter uma avenida, ele não percebe a passagem por perda de receptor trigeminal. Sinéquia entre os septos e os cornetos, epistaxes, né? Principalmente na turbinectomia, que você corta, e a osteite ou osteomielite, né? Quando tem muito osso exposto, pode ficar fazendo dor, muito cheiro forte, né? Como se fosse uma rinite atrófica também. Vamos começar falando da cirurgia do seio maxilar, pessoal. O objetivo dessa cirurgia basicamente é otimizar a drenagem desse seio no meato médio. Isso aqui é uma antrostomia maxilar adequada, tá? Vocês têm que, primeiro estudo, usar ótica angulada no pós-operatório, tá? Tanto no intra quanto no pós-operatório, senão vocês não vão fazer isso bem feito, tá? E segundo, explorar os limites do seio. Olha como é que minha antrostomia vai até o assoalho da órbita superiormente,
posteriormente quase na parede posterior do maxilar, né? Inclusive abordando aqui o processo orbital do osso palatino, anteriormente até a região do osso lacrimal e inferiormente a inserção do corneto inferior. Quando é que a gente faz essa cirurgia? Basicamente, assim, sinusite crônica das mais diversas, né, que acometam o maxilar. Sinusites agudas complicadas, por exemplo, uma complicação orbitária que eu preciso descomprimir a papiraça, a gente faz, né? E sinusites agudas de repetição, acaba a gente fazendo bastante também cirurgia do seio maxilar, tá? Lesões primárias do seio maxilar, por exemplo, um pólipo antrocoanal inserido nessa região, eventualmente um papiloma invertido se for menor, por que não, né? E acessos transmaxilares, por exemplo, para acessar a fossa ptérigo-palatina, eu preciso fazer uma abertura do maxilar, tá? A fossa infratemporal, que é a mais lateral aqui, é a mesma coisa. Para fazer um acesso transpterigoideu, que eu vou mostrar para vocês, para acessar o recesso lateral do esfenóide através da base da pterigoide, também através do maxilar. Então, ele pode ser uma janela para um acesso avançado, tá? E tudo da antrostomia começa com a uncinectomia, né, pessoal? Que pode ser feita de frente para trás, a técnica clássica de Messer-Klinger, a técnica retrógrada ou swing indoor, né, que é de trás para frente, e a técnica que a gente tem feito muito, nosso grupo aí, chefiado pelo TPDino, tem feito muito, que é a Agernase uncinectomia. Vou mostrar tudo para vocês. Então, a técnica anterógrada, que é aquela clássica tradicional, a gente palpa com o Seeker esse processo uncinado, identifica a inserção do uncinado junto à linha maxilar, né? Que é, na verdade, o osso lacrimal. E a gente faz com um coto ou com uma faquinha uma incisão aqui na altura do meio desse processo uncinado e vai descolando todo ele, né? Incisando e separando ele da linha maxilar. Eu, às vezes, começo com coto por ser mais angulado, depois eu completo com a foice, né? O ideal é que ele não soltasse aqui de cima, era que eu fosse com uma tesoura, cortando primeiro embaixo, né? Porque o sangramento vai escorrer para baixo, não vai me atrapalhar, e depois em cima, né? E basicamente essa moncinectomia muito tradicional, anteroposterior, a técnica clássica de Messer-Klinger aí. Sempre lembrar de remover completamente os três folhetos desse processo uncinado. A mucosa do próprio processo uncinado aqui junto à fossa nasal, que a gente vê direto na endoscopia, o osso que vocês viram que a gente abordou, e depois do osso existe uma terceira camada, que é a mucosa mais interna do uncinado, que aponta ali para o infundíbulo etimoidal, tá? Então, sempre lembrar também de evitar rodar esse uncinado. Muitas vezes as pessoas não querem cortar, preferem rodar para arrancar. Não tem muito problema, mas evita de rodar de forma que ele faça um descolamento de cutícula da mucosa, tá? Senão você vai arrancando a mucosa a perder de vista. Você percebeu que ela está cuticulando? Você pega e inverte a sua rotação e arrebenta, tá? Se você não quiser cortar, obviamente, ou não quiser usar um shaver, tá? A técnica retrógrada, pessoal, ou swing indoor, né, é muito útil para casos de atelectasia desse processo uncinado junto à órbita, tá? Por quê? Se você fazer uma técnica anteroposterior, que ela é, entre aspas, às cegas, né? E nessa altura do meio aqui, olha como é que esse uncinado é atelectásico. Isso era um seio silencioso, tá? Você pode acabar caindo direto na lâmina papirácea, expondo gordura já no início da cirurgia, não é legal. Então, ela pode ser uma técnica mais segura para esses casos, mas existem ressalvas, tá? Percebe como tem uma telectasia importante desse uncinado. A gente está com o Seeker aqui tentando criar um espacinho entre ele e a bula, que é um espaço que está virtual aqui. E a gente usa o nosso backbiter, sempre eu entro com ele na vertical, abro a pazinha dele, depois eu rodo a pinça e aí encaixo. E na hora que você encaixa, tem que fazer uma traçãozinha para anterior para ela funcionar bem. Uma vez fazendo isso, eu identifico o ósseo natural, amplio essa uncinectomia até a fontanela posterior aqui. Tem que remover todos os remanescentes desse uncinado, tá? Inclusive superiormente. Isso que eu falei que é uma ressalva nossa, porque muita gente faz isso, o Belto Backbiter aqui, esquece de remover o uncinado superiormente, né, junto ali quase até a axila da concha, que é um passo importantíssimo. Esse paciente tinha silencioso bilateral, tá? Então vocês percebem aqui bem atelectásico aqui embaixo, tá? Mesma coisa, identifica, até tinha uma concha bolhosa para abordar nesse paciente, enfim. A gente identifica, palpa com um Seeker, traz para frente, entra com backbiter, ó, primeiro na vertical, depois roda ele, vai devagarinho identificando, sem sangrar, sem machucar nada, e depois eu removo a inserção mais superior do uncinado com a minha Kerrison. E essa parte inferior tem que sair também, tá? Eu gosto de usar até o backbiter, rodando ele quase que invertido para remover essa parte mais inferior desse uncinado. Ó, o glue sinus aqui, a secreção presa ali nesse seio silencioso, tá? Remover quase até o agernase, um uncinado, e é isso. Tá? Não tem mistério, essa é a técnica retrógrada. Mas cuidado, tá? Uma coisa que muita gente erra, é um motivo talvez o mais frequente de reoperação de seio maxilar, aqueles pacientes que têm ósseo acessório, e aí o médico desavisado encaixa o backbiter no ósseo acessório, traz para frente
não remove completamente o uncinado e acaba criando um fenômeno de recirculação. O paciente vai ter o wash natural, né? E a secreção vai retornar por esse wash acessório que foi criado. Então, sempre trabalhem com ótica angulada para identificar o wash natural do seio maxilar. E eu queria trazer para você essa novidade. Esse trabalho foi publicado esse ano aí pelo nosso grupo, tá? É a Agernase uncinectomia. Ela foi idealizada pelo Tepedinho Balsalobre, aí da equipe Rinologia 360. E é uma técnica que realmente traz o menor risco de lesão da órbita, independente do caso. Você pode usar para uncinado atelectásico, uncinado com uma anatomia normal, tá? A gente vai usar esse Agernase como início da abordagem. Como assim, Pedro? Em vez de a gente abordar naquela altura do meio ali do uncinado, a gente vai começar lá em cima. E por que isso? Por alguns motivos. Porque a gente vai cair direto no ósseo natural, vocês vão ver, direto, não tem como errar, tá? Segundo, o menor risco desses remanescentes superiores, de você esquecer de passar a Kerrison lá para cima, por exemplo. E muito útil para cirurgia revisional, justamente porque você necessariamente sempre vai identificar esse ósseo natural, tá? E qual é o racional por trás dessa técnica? O racional é isso daqui, que a Débora Garcês, que é a nossa radiologista lá da UERJ, fez as medições. Ela viu que um uncinado, nessa altura que a gente faz junto da porção vertical da concha média, é uma distância muito pequena para papirar. Assim, anatomia normal, você tem 1,5, 2,5 milímetros aí. Enquanto que na região do Agernase, e lembrando que o uncinado ele se insere na parede medial do Agernase, essa distância vai para 7 milímetros ou mais, tá? Então não tem por que você trabalhar num espaço estreito se você tem a mesma estrutura com espaço maior em cima. Ah, Pedro, não entendi. Olha só, lado direito, tá? Aqui um cóton apontando a região da linha maxilar, o processo uncinado e a projeção da célula de Agernase. A gente nada mais vai fazer do que uma incisãozinha horizontal aqui, quando você está usando um shaver, né? Uma incisão horizontal vai expor esse Agernase, ressecar essa parede anterior do Agernase, e com o Seeker você vai entrar no espacinho entre o processo uncinado e a linha maxilar. Feito isso, você vai apontar o seu shaver para baixo e vai dissecando até encontrar o ósseo natural que está aqui embaixo, tá? Vocês vão ver como é que fica bem tranquilo. A gente geralmente usa um shaver angulado para isso, com shaver reto vocês não vão conseguir fazer. Isso era uma reoperação, paciente operado por uma médica famosa aqui do Rio, ficou ósseo acessório, ficou uncinado todo, né? Vocês estão vendo, parece que nem mexeu no uncinado. É, e eu tô lá junto do Agernase na parte mais superior do uncinado, removendo com um shaver de 40 graus. Ou a gente usa o shaver de 40 ou de 12, o de zero não funciona para isso, tá? E eu vou removendo, removendo até chegar na parte mais durinha aqui, que é o meu osso lacrimal. Claro que você tem que ter cuidado em pacientes com polipose, que já tem uma desmineralização importante dessa região, para você não comer via lacrimal com seu microdebridador, tá? Mas vocês estão vendo como eu expus aqui o Agernase, ó. Tô vindo com o meu Seeker mostrando, esse já tinha sido um caso abordado, tinha osteite, né? Mas vocês estão vendo aqui mostrando todo esse uncinado. E depois eu vou ver com o meu shaver apontando ele aqui bem para a linha maxilar, para a junção entre a linha maxilar e o uncinado, e até dou uma forçadinha de leve para fazer essa ressecção. Vocês vão ver que automaticamente, conforme eu vou baixando a minha dissecção em direção ao limite inferior da bula etimoidal, que é geralmente onde a gente vai encontrar o ósseo natural do seio maxilar, vocês vão ver que ele vai aparecer magicamente aqui para mim. Não tem erro, tá, pessoal? É uma técnica muito segura, não precisa ter medo da papirá, só aqui, ó, o ósseo natural e aqui as camadinhas do uncinado, mucosa, osso e a mucosa interna. Tá vendo? Então, assim, não tem como você deixar o ósseo sobrando. Usando uma ótica angulada e essa técnica de dissecção do Agernase, vocês sempre vão chegar no ósseo natural e depois a gente vai fazer ampliação com uma cortante reta. Eu gosto muito de usar cortante reta. Primeiro eu uso um aspirador curvo, um seeker para forçar essa região da fontanela posterior para a medial, tá? Depois eu encaixo a cavaleira aqui, uma pinça cortante reta, e a parte dela que articula, que é móvel, sempre para dentro do seio, tá? É uma técnica muito simples. Ah, Pedro, não tem acesso ao shaver. Dá para fazer com cóton e faquinha. Eu muitas vezes faço com cóton e faquinha. É só usar o cóton mais alto ali na região que eu mostrei para vocês e acabar abrindo o Agernase logo no início, tá bom? Aqui eu vou usar uma cortante na sequência. Olha como nem sobrou corneto, uma cirurgia que realmente não deu certo, né? Tirou o corneto inferior todinho da paciente, mexeu no seio maxilar sem abordar o ósseo natural, então realmente foi uma cirurgia que não foi muito feliz aí dessa colega, tá? Então por isso que a gente está tendo essa aula para fazer as coisas certas. Então, sempre prefira óticas anguladas, tá? Olha aqui eu fazendo a mesma técnica com cóton. Lá em cima, junto da axila da concha, eu abro o Agernase com um cóton, tá vendo o Agernase? Depois eu venho com a foicezinha e encontro o plano de dissecção entre a linha maxilar e um uncinado. Ele vai sair inteirinho, tá? Esse caso era uma polipose, óbvio que tinha mais edema, mais sangramento, né?
é mais difícil de identificar o wash natural de primeira, mas você percebe que é exatamente o mesmo racional da técnica. Se você não tem um shaver de 40, não tem um shaver de 12, você não vai ficar restrito a não fazer essa técnica, tá bom? Já encontrei o seio maxilar aqui, o wash natural, tô alargando ele, claro. E na polipose é um pouquinho mais difícil, mais trabalhoso, tá, pessoal? Sempre cuidado aí com o uso dessa backbiter para remover essa parte anterior do uncinado, para não fraturar o osso lacrimal e não ter uma lesão iatrogênica de via lacrimal. Às vezes a gente pega e dá acrocistite pós cirurgia do seio maxilar, tá bom? Então, basicamente isso que eu queria trazer de maxilar. Vamos para a cirurgia do seio frontal, tá? Óbvio que eu teria que fazer uma aula aqui para falar de todo o acesso ao frontal. Eu vou falar de anatomia e do acesso básico que todo mundo tem que saber fazer para uma boa cirurgia de seios paranasais, que é um draft 2A, que são as cirurgias básicas do frontal. Então, assim, o nosso grupo recomenda essa manipulação do recesso do seio frontal no início da cirurgia, ou seja, após a oncinectomia, após a antrostomia do maxilar, mas antes da bulectomia. Vocês estão vendo aqui um corte sagital, o Agernase, o frontal beak, né, que é o processo nasal do osso frontal, e a bula etimoidal marcada aqui, até com uma célulazinha suprabular, tá? Percebam que o recesso do frontal está aqui, né? Essa dilatação em formato de ampulheta aqui que drena para o meato médio, tá? Então a ideia de usar a bula intacta, né, preservar e fazer nesse momento da cirurgia, é que olha como é que a bula protege toda essa base anterior de crânio e também a artéria etimoidal anterior que está aqui, tá? Em 88% dos casos ela está protegida nessa região. Então é uma forma de você ter um acesso quando o cirurgião ainda não está cansado, de uma forma segura, tá? Pedro, é obrigado a fazer assim? Não. Inclusive, se a bula for muito, muito grande e pneumatizada e deslocar esse recesso frontal para anterior, você pode ter dificuldade de fazer a bula intacta, especialmente em cirurgia de polipose. Assim, polipose eu não costumo fazer bula intacta, é mais para sinusite não eosinofílica e tudo mais, tá? Então, é basicamente esse o conceito da bula intacta, tá? Não é uma técnica, é um momento para fazer a sinusotomia frontal. E quais são os limites do nosso recesso frontal, pessoal? Bom, anteriormente a gente tem a guernase, que é a primeira célula do etimoide anterior, que vocês estão vendo aqui, e o frontal beak, né? Paciente que, por acaso, não tem uma guernase, apesar de ser uma célula muito frequente, você vai usar o frontal beak como referência, tá? Limite posterior é a própria bula etimoidal, que a gente preserva na técnica de bula intacta, tá? E no plano coronal, qual é o limite lateral? É a lâmina papirácea, tá? Enquanto que o nosso limite medial vai ser essa porção vertical aqui da concha média. Vamos ver isso numa endoscopia? Então, isso aqui é um lado esquerdo do paciente, eu fiz uma montagenzinha, tá? O que vocês estão vendo é a bula etimoidal, aqui o processo uncinado, a linha maxilar, e aqui a porção vertical da concha média, só que eu tô lá dentro do meato, tá? Quando eu faço a minha uncinectomia, eu vou ter isso, tá? Se você faz uma sinectomia completinha, como eu mostrei para vocês, vocês eventualmente, quase sempre vão acabar abrindo a guernase junto. E muita gente já confunde, fala, nossa, já abriu o frontal. Cuidado, pessoal, olhem a tomografia, tá? 3 planos de corte sempre em sala. Geralmente aqui junto à papirace, junto ao frontal bico, o que você abre é o agernase. Então, número 1 é o frontal bico, é o osso grosso que fica ali colado acima da axila da concha, tá? O 3 aqui é o lúmen do nosso agernase. O 5 é a bula etimoidal com a sua inserção superior na base do crânio, tá? E o 2, o que que é o 2? O 2 é a nossa parede medial do agernase. O agernase ele tem uma parede lateral, que é praticamente a órbita, né, a papirácea, e uma parede medial, que é onde estava inserido, como mostrei para vocês, o meu processo uncinado, tá? Então essa região da fusão ali, da inserção superior do processo uncinado com a parede medial do agernase, recebeu um nome que o Dr. Aldo Stan criou, chamado barra vertical. E o que o Dr. Aldo Stan percebeu? É que, em quase 100% dos casos, a drenagem do recesso do seio frontal se dá posterior ou medial, ou ambos, medial e posterior, a essa barra vertical. Então, esse número 4, talvez aqui essa região também, corresponde ao recesso do seio frontal. E como é que eu vou fazer a minha sinusotomia frontal? Eu vou usar uma cureta de frontal, eu vou entrar nesse recesso e vou fazer um movimento de lateral, desculpa, de medial para lateral, ou seja, em direção à órbita, fugindo dessa porção vertical da concha, que é onde eu tenho lâmina cribiforme, maior risco de fístula licórica, tá? E de posterior para anterior, porque eu estou fugindo da base do crânio e forçando em direção ao frontal beak, que é um osso grosso que não quebra, tá? Então a gente sempre vai fugindo das áreas de risco em direção às áreas de segurança, tá bom? Esse movimento de remover esse agernase, os americanos chamam de uncapping the egg, descascando o ovo, tá bom? Vou mostrar para vocês. Então aqui vocês estão vendo o agernase, né, aberto. Aqui vocês estão vendo a inserção superior da bula na base do crânio, que é o nosso limite posterior do recesso. O nosso limite lateral do recesso frontal, que é a lâmina papirácea, a órbita propriamente dita,
Nosso limite medial, que é a porção vertical da concha média, tá? E aqui, a drenagem do recesso seio frontal. Então, como é que a gente pode acessar o seio frontal? Existe uma classificação que foi criada pelo Dr. Aldo junto com o Wolfgang Graf, era um alemão, né, um otorrino alemão, e eles classificaram de acordo com três classificações, sendo que a 2 se subdivide. Os acessos básicos ao seio frontal, que seria o DRAF 1 e o DRAF 2A, em que o DRAF 1 consiste... O DRAF 1 não é uma cirurgia do seio frontal. O DRAF 1 é uma etimoidectomia anterior. É desbloquear o etimoide anterior, que é a região em que o recesso do frontal drena, tá? Hoje em dia, a gente não considera nem isso uma cirurgia do frontal verdadeiramente, tá? Existe um mito de, desbloqueando ali o meato médio, você vai desbloquear o frontal. Isso é, para polipose, então, gente, isso é balela, tá? Não funciona. O mínimo do mínimo é um DRAF 2A, tá? Se tiver doença dentro do seio frontal, inflamação, velamento, é DRAF 2A, que é a abordagem das células do recesso frontal, ou seja, do Aguernase. Você tem que remover o Aguernase completamente para fazer um DRAF 2A, e as células associadas, sejam supra-Aguer, sejam suprabulares ou frontalbulares, ou seja, sejam elas anteriores ou posteriores ao recesso, tá? E o nosso limite de secção vai ser da lâmina papirácea até a porção vertical da concha média, tá? E existem os acessos avançados, pessoal, que são o DRAF 2B, em que a gente vai estender esse limite da papirácea, vai passar da concha média, vai chegar até o septo nasal, e para isso a gente precisa de uma broca para remover esse assoalho do frontal até o septo nasal, tá? É um acesso bom para, por exemplo, mucocele, osteoma, lesões primárias do frontal, mas não para doença inflamatória, para polipose nasal. O uso da broca pode estimular uma neoosteogênese. E aí você vai ganhar poucos milímetros com o DRAF 2B e vai gerar muita neosteogênese. Então, se for fazer eventualmente um acesso que precisa brocar para uma polipose, às vezes é melhor ir para um DRAF 3, que é a comunicação dos dois seios frontais, de papirácea a papirácea, removendo a septação intersinusal frontal e removendo o septo nasal superior e todo o assoalho do seio frontal. Vou mostrar aqui. Então, DRAF 1, etimoidectomia anterior, não a cirurgia do frontal, tá? DRAF 2A, da papirácea, a porção vertical da concha média. Essa sim é a cirurgia que a gente vai realizar em 85% dos casos na rinologia, tá? O DRAF 2B é quando você usa uma broca para remover esses pequenos milímetros aqui de assoalho do seio frontal até a linha média, tá? E o DRAF 3 nada mais é do que a junção dos dois DRAFs 2B de cada lado, com a remoção da porção anterior das conchas médias, do septo nasal superior e do septo interfrontal. Esse também é broqueado, gerando uma nasalização do seio frontal, tá, pessoal? Então, aqui mostrando na tomografia, DRAF 1, etimoidectomia anterior, 2A de papirácea a concha média, 2B de papirácea a septo. Perceba como é pouco mesmo que a gente ganha de um 2A para um 2B, aos custos de usar uma broca. E o DRAF 3, esse realmente de papirácea a papirácea, tá? Para fazer o 2B e o 3, que são os acessos estendidos, avançados ao seio frontal, você precisa de material. Não dá para fazer isso aqui com uma broca de ouvido, tá? Nem tentem, porque vai machucar muito o nariz do paciente, vai queimar o vestíbulo, não vai funcionar, tá? Vocês precisam ter uma broca endoscópica. Dá para fazer com a broca reta, eu fiz um tem 2 semanas, mas dá um trabalhão, tem que tirar muito osso. O ideal é usar uma broca aí de pelo menos 40 graus, tá? Dá para fazer com a de 70 e com a de 15 também dá, mas a de 15 já é um pouquinho mais difícil, tá? O ideal é usar realmente uma broca de 40 ou de 70 graus. A 40 é a melhor de todas. Então, o Draft 2A, pessoal, só ele exemplificando, a gente já viu uma sinectomia, a Agernase uma sinectomia e o conceito da barra vertical. Então, eu já falei que a drenagem do frontal está póstero medial a essa barra vertical. Então, já sei que vai estar aqui essa drenagem, tá? Vamos ver no vídeo da dissecção anatômica, bula intacta. Olha a minha curetinha fazendo one cap in the egg, mostrando aqui o Agernase. Não confundam isso com o seio frontal, tá? E quando eu faço a curetagem, one cap in the egg, removendo a célula de Agernase completamente, olha lá, quem tá lá? Seio frontal, tá? Tem muita célula suprabular aqui, a bula está toda pneumatizada em direção à base do crânio, então para fazer um 2A completo, bonito, eu teria que remover sim essa inserção superior da bula, tá? Mas olha só, aqui a gente está removendo essa inserção superior, esse vídeo de um dos cursos nossos lá do Rinologia 360 no CETEB, os cadáveres são maravilhosos e ajudam muito no treinamento. Então, ainda precisa mais, você vê como a tábua posterior do frontal está lá atrás, eu teria que remover bastante tecido aqui da bula para fazer um 2A mais bonitinho, mas já está de papirácea a concha média, isso é um draft 2A, isso é 99, 85% nas verdades, das cirurgias de seio frontal, tá bom? Aqui no paciente, de fato, e sem shaver, tá? Eu acho que esse caso foi sem shaver, vamos confirmar aqui. Eu gosto muito, aprendi com o Tepedino isso,
tá? Esse era um caso que tinha uma anatomia um pouquinho mais difícil, a drenagem do recesso frontal estava aqui mais junto, o aguernase já tinha sido degenerado pela bula etimoidal, desculpa, pela polipose nasal, e a drenagem do frontal estava deslocada aqui para a lateral, tá? Junto à papiraça, porque ele tinha uma célula do septo interfrontal aqui. Então percebam o que que eu fiz aqui. Eu estou usando, num caso mais complexo, a gente às vezes não tem barra vertical, a gente tem pólipo. Então eu gosto sempre de identificar a papiraça, às vezes eu faço uma bulectomia total, já tirei a bula aqui, e uso a papiraça como limite para eu subir, palpando o frontal beak. Então eu uso papiraça e frontal beak, olha a papiraça exposta aqui, tá? E o frontal beak, eu sei que palpando o frontal beak eu sempre vou chegar no seio frontal. Essa é uma outra forma de fazer se você não tiver a barra vertical. Perceba que eu fiz sem shaver aqui, só usando uma cureta de frontal e um aspirador curvo, tá? Eu uso mais até o aspirador do que a cureta, porque o sangramento desce e a cureta acaba não drenando sangue, né? Então o aspirador me ajuda a limpar, ele é pouco traumático, você não tem tanta chance de fazer fístula com o aspirador, tá? E ele é mais seguro, além de manter o campo limpo, tá? Então, deixa eu só voltar para quem perdeu, que foi meio acelerado o vídeo. Oh, peraí. Pronto. Então, perceba como eu estou usando o aspirador como se fosse uma cureta aqui. Isso o Miguel que me ensinou. E ajuda muito mesmo, muito mesmo. Olha, se eu tivesse com a cureta, ia estar tudo sangrando aqui, tá? Então, perceba que aqui não adiantou usar a barra vertical, não tinha barra vertical identificada. Então, eu me guiei pela lâmina papirácea e pelo frontal beak. Geralmente, eu uso um Kerrison também para subir essa dissecção da axila da concha até o máximo do frontal beak que eu consiga, tá? E aí, eu uso o frontal beak e órbita para identificar o seio frontal e depois que identificado o seio frontal, eu consigo ter um controle maior na base do crânio. A outra dica, além de usar o aspirador curvo, como vocês viram ao longo do vídeo, é usar o cotonoide ancorado lá dentro do seio. Abriu, ele sempre vai estar doente, demasiado, sangrante, com secreção. Então você pega um cotonoide, tá? E você, depois de esqueletizar bem a paperaça, você vai usar empurrar esse cotonoide lá para dentro. E deixa uns minutinhos, deixa uns 2 minutos, vai fazer o etimoide posterior, vai mexer no esfenoide, depois você volta, você vai ver que o frontal vai estar super amplo, sem edema, já praticamente resolvido, tá? Olha que eu boto o cotonete todinho lá dentro, tá? Tô com uma ótica de 30 graus aqui e sempre com a cordinha para eu puxar depois, e ó, base do crânio, órbita, porção vertical da concha média, tá? Tudo bonitinho, um Graph 2A. Vamos para a etimoidectomia, pessoal? Estamos com quase 37 minutos de aula, acho que vai mais uma meia horinha, tá? Para a gente fazer uma aula bem completa. A bulectomia a gente pode fazer como foi preconizado por Messer Klinger, né, que é a escola austríaca aí de cirurgia endonasal, a primeira de todas, que é uma perfuração. O Messer Klinger falava para ir sempre medial e inferior. Por quê? Ele queria fugir da papiraça e fugir da base do crânio, tá? É uma filosofia, tá? Porém, hoje em dia, a gente sabe que isso não é uma cirurgia completa. Você não pode deixar lamela óssea, você tem que dissecar um full house é uma dissecção da órbita à base do crânio. Não tem que sobrar nada, tem que ser teto corrido, tá? Teto e parede lateral corridos. Então, dá muito mais trabalho fazendo essa técnica medial inferior, tá? Mas é o preconizado antigamente, né? Hoje em dia a gente não faz mais assim, pelo menos nosso grupo, né? Você pode fazer a técnica centrípeta também, né? Você indo pela papiraça, uma vez que você já tirou que você tira a bula, você pode tirar ela de frente para trás, só que indo pelo limite lateral ali, junto à linha maxilar, tá? Eu não gosto também de fazer já desde o início, assim, a não ser que seja um caso de tumor, tá? Mas para fazer uma sinusite crônica eu não gosto, tá? O que que eu gosto de fazer? Fazer uma curetagem através do recesso retrobular e eu removo essa bula em bloco. Ela sai inteirinha, em vez de sair furando, depois entrar com Kerrison e tal, eu pego a curetinha de etimoide e fraturo ela igual eu faço o one cap in the egg lá do Agernaz, de trás para frente e de medial para lateral, em direção à órbita, tá? E aí vocês vão ver como é que, ó, a bula tá toda degenerada aqui com pólipo, é tudo o mesmo paciente essa cirurgia, tá? Então, olha como é que eu entro com a cureta entre a bula e a lamela basal, tá? E vou remover de trás para frente, de medial para lateral. Ela sai inteirinha em bloco aqui. Eu tava sem shaver nessa cirurgia, por acaso. Então, percebam que a falta do shaver não limita vocês para nada, tá? Só precisa ter conhecimento anatômico e técnica. E tá pronto, a bula está removida, a lamela basal está exposta aqui, a porção vertical também. E eu vou começar depois a fazer minha etimoidectomia posterior. Aqui está completa, tá? Tirei um sinado, abri maxilar, tirei bula, o frontal já já vai ser operado. Então, aqui uma sinusectomia anterior completinha, tá bom? Eu gosto de fazer assim, acho que é a forma que faz sentido, a forma mais limpa e mais segura de se fazer. Não tem por que sair furando as cegas ali que você não está enxergando, tá? E o final da sua etimoidectomia anterior, da sua sinusectomia anterior,
após a remoção do uncinado, da bula, né? Você vai ter esse aspecto aqui, a porção vertical da concha média, a porção diagonal, que olha como é que é bonitinho no cadáver, né? Que no paciente não fica desse jeito, vocês viram, e a porção horizontal, que é a porção de estabilização da concha média. Se for uma polipose, eu até tiro a concha média, não mantenho ela, tá? Mas se for uma sinusite menorzinha, mais controlada, o ideal é você preservar essa porção horizontal, que ela deixa a concha média mais estável. Você pode perfurar a diagonal, mas tenta preservar a horizontal, tá bom? Aqui vocês estão vendo a linha maxilar, que ela abriga o ducto nasolacrimal, tá? Porção vertical, porção diagonal, porção horizontal da concha média. Beleza? E a timoidectomia posterior? Dá para fazer de algumas formas, tá? Como o Messer-Klinger fazia. E como eu inicio a minha também é parecido com o Messer-Klinger. Você faz uma perfuração de fato medial e inferior, porque o etimoide posterior ele é um seio muito variável. As células geralmente são maiores, mas em menor número, e ele é como se fosse um túnel que vai se estreitando, né? O ápice da órbita vai chegando e esse túnel vai se estreitando em direção ao esfenoide. Não dá para você achar que ele é do mesmo tamanho que o nariz é aqui na região do etimoide anterior, ele vai se estreitando. Então, realmente, aqui faz sentido você ir mais medial e inferior, tá? Eu faço uma perfuração com um cótolzinho ali medial e inferior na lamela basal. Eu uso uma cureta para ampliar essa perfuração e na sequência eu vou com o Kerrison, porque o Kerrison é a pinça mais forte, mais segura. Ela não cria falso trajeto, ela só entra onde tem espaço, mordo, puxo e vou removendo todo o etimoide posterior até chegar na altura do rosto esfenoidal, tá? Pedro, como é que você sabe que está na altura do rosto? A altura do rosto do esfenoide, da parede anterior do esfenoide, geralmente bate com a parede posterior do maxilar. Eu não vou fazer um etimoide posterior sem ter feito meu maxilar. Então eu já vou ter a referência ali de altura através da parede posterior do seio maxilar, tá? A gente pode fazer a técnica centrípeta, como eu falei, dissecando só indo através da paperaça até o ápice orbitário, mas existe a chance de lesão, principalmente se tiver uma célula de Onode, né, aquela célula superolateral que abraça o esfenoide, empurra o esfenoide para medial inferior, você tem mais chance de lesão do nervo óptico, tá? Além de fístula licórica, enfim. Não acho que vale a pena fazer centrípeto de novo, para um caso que não seja um tumor. Para tumor, sempre vale a pena fazer centrípeto, tá? Então, a etimoidectomia posterior também eu gosto de falar que é uma janela de oportunidade para você melhorar a sua antrostomia. Por quê? Porque quando você tem o etimoide posterior dissecado, você consegue remover parcialmente o processo orbital do osso palatino, que é uma trave que fica aqui no teto do maxilar e que deixa ele com um formato muito redondinho, tá? Quando você tira esse processo, ele fica mais quadradão o maxilar, o que dificulta muito a estenose circunferencial desse seio. Você tem uma garantia de um pós-operatório melhor, tá? E lembrar que quanto mais você mexe na lamela basal, mais instável fica a concha média. Então aqui a sinusectomia anterior já feita, ó. Messer Klinger, estou furando medial e inferior minha lamela basal. Vou entrar com uma curetinha ou com Kerrison e vou removendo esse etimoide posterior em direção à papiraça, em direção à base do crânio, com toda a segurança que o Kerrison me fornece, tá? Uma vez removido, eu vou chegando e vou medindo aqui pela parede posterior do maxilar o meu rostro do seio esfenoidal. Eu vou com o Kerrison para baixo, vou com o Kerrison para cima e vou limpando. Vou limpando, vou limpando. Percebam aqui essa bordinha que eu falei, ó. Isso aqui que é o processo orbital do osso palatino, tá? Também chamado de placa maxiloetimoidal. Esse é um nome informal, não é um nome anatômico. E olha o que eu faço. Pego minha cortante e entro lateral até o forame esfenopalatino, né? A fontanela posterior, e vou desenhando melhor a minha lâmina papiraça através da remoção da placa maxiloetimoidal, tá bom? Essa é uma forma que eu gosto muito de fazer a etimoidectomia posterior. Você pode, e eu gosto também de fazer, de forma retrógrada, tá? Que é a técnica de Vigand. Principalmente polipose, ajuda muito a fazer assim. Você expõe o seio esfenoidal e aí você utiliza o Kerrison vindo de medial para lateral, ou seja, do septo em direção à órbita, tá? Para ressecar o resto de células do etimoide posterior. Isso é muito útil quando tem um edema difuso, que reduz a segurança daquela técnica anterógrada que eu acabei de mostrar. Então, eu estou indo em direção ao recesso esfenoetimoidal, tá? Identifiquei concha superior, que também é etimoide posterior, tá? Separando ela da concha média. Aqui eu já vou remover a concha média, porque polipose eu nunca mantenho a concha média, ela nada mais é do que um foco de nova formação de pólipo, tá? Removo aí, sempre lembrando que sangra a cauda da concha, e aí eu vou com o meu Kerrison fazendo a etimoidectomia retrógrada, de trás para frente, em direção ao ápex orbitário, em direção à base do crânio. Isso tudo eu ainda nem abri o esfenoide, tá? Claro que para remover 100% das células eu vou ter que fazer minha esfenoidotomia, tá? Perceba aqui que eu abri uma célula de onode, tá?
E aí que, ó, tô vendo a etimoidal anterior, e a gente começa a aproximar da base do crânio, você começa a ver a convexidade entre a órbita e o teto do etimoide. Aí começa a identificar a artéria etimoidal anterior, a artéria etimoidal posterior, tá? E o rosto do esfenoide aqui embaixo, tá? Então essa é uma forma muito segura de fazer a etimoidectomia, que é a técnica retrógrada, indo em direção à lateral também. Você tem que tirar todas essas espículas, é bem trabalhoso, assim. Eu, que sou mais experiente, costumo fazer uma full house, né? Em 3 horas, assim septo, né? Sempre fazer o septo antes. Isso é uma coisa que eu acabei não descrevendo, mas a gente sempre faz a septoplastia antes de comer. Sempre. Ah, Pedro, o septo é reto. Não interessa. Eu faço septoplastia, tiro a cartilagem, por quê? Vai me facilitar a manipulação intraoperatória, principalmente do seio frontal, e vai facilitar o curativo pós-operatório. Dói muito menos o paciente fazer curativo com septo já manipulado, tá? Vamos começar aí para o passo final da aula, a esfenoidotomia, né? A gente foi indo passo a passo aí. A esfenoidotomia, pessoal, olha, eu sei o mais delicado, mais complexo, com relações mais viscerais, assim, com a base do crânio, né? O objetivo é drenar o seio esfenoidal no recesso esfenoitimoidal, tá? As indicações são igual do seio maxilar, são análogas, né? Sinusite crônica, sinusite aguda complicada, por exemplo, uma síndrome do ápex orbitário, uma esfenoidite com lesão de abducente, né? Uma sinusite aguda de repetição, eventualmente lesões do seio esfenoidal, bola fúngica, fístula licórica, displasia fibrosa, né? E acessos transesfenoidais. Hoje mesmo lá no HC a gente fez um acesso à hipófise através de uma esfenoidotomia, tá bom? E eu gosto sempre de... Quando não dá para falar de esfenoide sem falar de anatomia, gente, não tem como, tá? O seio esfenoidal primeiro de tudo, qual é a referência endoscópica para o acesso a esse seio? É a região do recesso esfenoetimoidal, tá? Lembrando que a gente vai ter como limite referência medial o septo nasal, tá? Referência inferior o arco da coana e referência lateral a concha superior ou concha suprema, tá? Muitas vezes vocês vão ver que não é assim. Assim é no cadáver, um ósseozinho abertinho no paciente saudável. O paciente que a gente vai operar a doença do esfenóide, geralmente não tem o ósseo assim. O ósseo dele parece um umbigo. É uma preguinha meio tortinha assim, tá? Meio demasiada, que é onde está a drenagem, na verdade. Parece uma linha fininha, vocês vão ver, tá? E às vezes a concha superior, ela bloqueia realmente 100% esse seio. Principalmente quando o septo interesfenoidal, ele se desloca em direção ao lado, e ele geralmente se desloca, a gente geralmente tem um seio esfenoidal dominante em relação ao outro. Esse seio que é menorzinho, o ósseo natural tende a ser mais lateralizado. Então sempre pensem nisso e vejam na tomografia a dominância do esfenóide, qual lado é dominante, para saber qual lado ele vai estar mais deslocado para o lateral, tá? Um passo muito importante é ressecar esse terço inferior da concha superior com shaver, com a cortante, tá? Isso amplia muito a chance de você achar o ósseo natural, tá? Lembrar das relações anatômicas, superolateralmente o nervo óptico de cada lado, tá? Vocês estão vendo aqui junto ao processo clinoide anterior, o nervo óptico, né? Lateralmente a saliência da artéria carótida interna, como vocês estão vendo aqui, tanto o óptico quanto carótida podem ter deiscências, tá? E geralmente a carótida até é mais deiscente do que o nervo óptico, tá? Porque ela pulsa, né? Ela vai causando deiscência se o osso for muito fino. E a gente tem os nervos, né? Nessa região, esse forame mais lateral, bem na curvatura aqui da base do crânio, bem redondinho, é o forame redondo, né? Do latim forame rotundo, que é onde passa o V2, a nossa divisão maxilar do trigêmeo, que está vindo lá da fossa média para a fossa pterigo-palatina, que fica na frente da pterigóide aqui, tá? Inferiormente, junto ao arco da coana, a gente vai ter o canal pterigoideu, né? Que está na base da pterigóide, ou também chamado canal do nervo vidiano, que vai trazer o nervo parasimpático, que vai fazer a sinapse no gânglio pterico-palatino, que também fica aqui na fossa pterico-palatina. Nossa inervação autonômica nasal vem daí, tá? E existe um terceiro foramezinho, um canalzinho que muita gente nem sabe da existência, que é o canal palato-vaginal, ou palato-esfenoidal, tá? Ele fica bem medial, às vezes até parece que é o mesmo canal junto com o vidiano, que é onde passa a artéria e nervo faríngeos, tá? Que também vão vir da fossa e que vão perfundir e inervar nossa nasofaringe, nossa adenoide, por exemplo, tá bom? Aqui eu estou fazendo uma imagem de osteologia, um cadáver nosso da UERJ, que a gente dissecou os ossos, e eu tô com uma ótica de 30 olhando por dentro do forame esfenopalatino direito. Então eu tô com a minha ótica iluminando justamente essa região daqui. Esse paciente, obviamente, que não tinha esse recesso lateral pneumatizado, era uma pterigóide mais compacta, eu consigo identificar certinho, ó, forame redondo, tá? Onde passa o V2, canal do pterigoideu, onde passa o vidiano, e canal palato-vaginal, onde passa a artéria nervofaríngea. Olha como ele existe de fato, né? Ele existe, não é invenção minha, tá? Então, sempre lembrem dessa anatomia. E uma pneumatização entre o V2 e o vidiano nada mais é do que o recesso lateral,
que é a região mais comum de fístula licórica espontânea associada à hipertensão intracraniana idiopática, tá bom, pessoal? Uma região que às vezes é bem delgada e faz uma fístula bem lateral ao V2 aqui. A região mais comum é lateral ao V2, tá? E a gente tem que lembrar que a gente tem uma anatomia endoscópica topográfica também desses fenóides, tá? Isso aqui é num acesso à hipófise, obviamente que você comunicou um lado com o outro. Percebam o que eu falei, a septação interesfenoidal. Geralmente ela é deslocada e geralmente ela se insere na carótida, no canal carotídeo ou no canal do nervo óptico. Então, muito cuidado ao manipular esse septo para não transmitir uma fratura para essa região e causar uma fratura e uma explosão de carótida, uma fratura da região do nervo óptico com fístula licórica, tá? Sempre que for usar broca aqui é broca diamantada, jamais broca cortante, e sempre que for usar pinça é sempre pinça cortante. Nunca usem uma takahashi de preensão aqui para rodar isso, porque vai causar problema, tá? E depois que você broca esse septo, você tem esse aspecto daqui. Então aqui a gente está vendo a cela, a impressão da cela túrcica, embaixo esse quadradinho, o recesso do clivus, o recesso clival, acima a gente tem o tubérculo da cela, que é essa região um pouquinho mais aprofundada, e o teto do seio esfenoidal, que é o plano esfenoidal, tá? Num seio muito pneumatizado, a gente consegue ver a impressão da carótida paracelar, a impressão da carótida paraclival, tá? E o recesso óptico carotídeo, que divide nossa carótida paracelar do nervo óptico de cada lado, tá bom? E aqui o plano esfenoidal. Então aqui a gente consegue ver a comunicação do nariz com a fossa craniana anterior, através do plano, com a fossa craniana posterior, através do clivus, e com a fossa craniana média, aqui lateral ao seio cavernoso, tá bom? Aqui vocês estão vendo, ó, o clivus aqui atrás, quase mostrando já o plexo venoso basilar, lá da fossa posterior. Aqui a dura da fossa anterior, após expor o plano esfenoidal e brocar o osso. E aqui o seio cavernoso já dissecado, já drenado o sangue com a carótida exposta, e aqui vocês estão vendo o nervo abducente, tá? Então, fossa média, fossa posterior, fossa anterior, tá? O esfenoide é o centro da base do crânio. Percebam que além da septação interesfenoidal principal, existem septações parciais, que geralmente não dividem o seio completamente, mas também podem se inserir na carótida, nos nervos, né? Vocês estão vendo aqui a principal deslocada, e aqui a gente tem uma parcialzinha aqui, ó, tá vendo? Parece até que é o mesmo cadáver, né? Mas não é não, tá? Pedro, e qual que é a linha média aqui? A linha média, gente, não está dentro do seio. A linha média é aqui, ó. É a junção vômero-esfenoidal. Quando vocês forem fazer um acesso à hipófise aí, vocês vão ter que usar como referência para a linha média sempre a junção do septo do vômer com o esfenoide, tá? É isso que é uma boa referência para a linha média. Se você for usar isso aqui, você vai estar frito. Você vai estar achando que está na hipófise, você está na carótida, tá? Existem 4 formas de a gente abrir esse seio tão complexo. A gente pode abrir através do etimoide, um corredor etimoidal. A gente pode abrir através do septo nasal, né? Então, aqui em azul, é uma dissecção em que a gente vai chegar no esfenoide por via transetimoidal. É nessa região que a gente chega. Se eu faço esse acesso verde, eu estou vindo transseptal. Estou vindo bem pela linha média, tá? Se eu venho transnasal pelo recesso esfenoetimoidal, pelo ósseo natural, que é o que eu prefiro, a gente vai vir aqui por essa rota amarela. E se eu faço um acesso transpterigóide, transpondo ou brocando o processo pterigóide do esfenoide, eu vou atingir o recesso lateral, por exemplo, abordar uma fístula, como vocês estão vendo aqui, tá? Vou mostrar cada uma delas. Então, pessoal, como o Messer Klinger fazia, era via transetimoidal, medial e inferior sempre, tá? Ele chegava aquele passo que a gente fez da etimoidectomia posterior, e você ia medial e inferior, e você perfurava o rostro do esfenoide para acessar ele através do etimoide, ignorando que ele tem um ósseo natural, tá? Eu não acho isso lógico, eu não acho isso seguro, porque você tinha que pegar um cóton, medir quanto tinha do vestíbulo nasal até essa parede anterior, depois você vinha medial a concha média, media quanto tinha do vestíbulo até o ósseo. Ah, tá na altura do ósseo. Então volta para cá, perfura. A loucura isso, né? Não tem por que você fazer dessa forma, a não ser que seja um tumor, uma técnica centrípeta, tá? Mas não vejo sentido de fazer assim, acho perigoso, acho desnecessário. Eu gosto de fazer, aprendi a fazer por via transnasal, tá? A gente faz através do ósseo natural, com Kerrison, lembrando sempre de proteger a artéria septal posterior. Então, a técnica transetimoidal seria essa: a gente abre o maxilar, etimoide posterior, e você vai fazer um furinho medial inferior junto à inserção aqui da concha média, tá? Para acessar o seu rosto esfenoidal. Eu gosto de fazer por aqui, medial entre o septo e a concha média, e vou mostrar para vocês, tá? Então, o transnasal, que é o que eu gosto de fazer, é mais direto, com mais referências anatômicas, com menos chance de fístula licórica ou lesão de nervo óptico, tá? As referências, como a gente já falou, isso aqui é uma fossa esquerda, são o septo nasal, o arco da coana
e a minha concha superior. Óbvio que aqui está fraturado, concha média e concha superior, elas vinham até aqui, tá? Então isso foi lateralizado, vocês estão vendo aqui a concha superior. E olha o ósseo natural num cadáver, como fica bem exposto, tá? Referência arco da coana, referência concha superior. Geralmente removemos esse terço inferior da concha, tá? Agora, o que que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo essa via transnasal para evitar complicações? Isso aqui é um esquema mostrando a perfusão do lado direito do nariz, septo, parede lateral. Aqui do forame esferopalatino a gente tem uma artéria, que é a artéria septal posterior, tá? Ela vai vir, vai caminhar pelo rosto esfenoidal e vai atingir o septo nasal. É essa artéria que nutre o nosso retalho nasoseptal, por exemplo, tá? Ela tem dois ramos, um ramo superior mais delgado e um ramo inferior mais calibroso. Percebam que se eu for por via de ósseo natural e for metendo um Kerrison aqui, arrancando o osso e mucosa juntos, eu invariavelmente vou seccionar essa artéria. E além de causar sangramento ou imediato ou pós-operatório, eu vou inviabilizar a perfusão de um futuro retalho. Vai que esse paciente tem um tumor de hipófise no futuro, ou eu faço uma besteira, abro uma fístula e preciso fechar, né? Não faz sentido eu já matar um tronco arterial tão importante assim. Além disso, se eu removo a mucosa circunferencialmente 360 graus, eu aumento a chance de estenose circunferencial. Então eu aprendi e gosto de fazer um flap de resgate, que a gente chama rescue flap, tá? Isso veio das cirurgias de hipófise. Basicamente, eu acho o ósseo, faço uma incisão em direção aqui ao septo nasal, uma incisão horizontal, tá? Como se eu fosse começar a fazer um retalho nasoseptal, né? O retalho nasoseptal tem uma incisão aqui e uma aqui na coana. Eu não vou fazer a da coana, eu vou fazer só do ósseo, uma incisão de alívio, e vou abaixar essa mucosinha justamente para proteger esses dois troncos. E aí, com o osso exposto, eu vou removendo com o Kerrison e protegendo a mucosa, tá? Aqui vocês estão vendo o ramo superior e o ramo inferior, tá? Percebam como eles estão intimamente associados ao ósseo do seio esfenoidal, tá bom? E aqui é a região que a gente aborda entre o septo e a concha média. Isso é um cotonoide. Uma dica importante é sempre usem muito cotonoide nessa região. Sempre removam a concha superior parcialmente, porque isso aumenta a facilidade para esse acesso, tá? Ótica de zero. Enquanto que para o maxilar e para o frontal eu sempre uso ótica angulada, tá? De 30, de 45 graus. Para o etimoide posterior e para o esfenóide, que são seios na minha direta, retos, eu uso ótica de zero, tá, pessoal? Vocês estão vendo aqui, essa era até a nossa R3 Mariana, lá do HCE operando, lado direito do nariz. Olha como é que o ósseo fica uma preguinha demasiada, tá? Então a gente estava sem shaver, olha como eu fiz questão de mostrar a cirurgia sem shaver, porque no Brasil é difícil ter shaver, eu sei disso. Fora do eixo Rio-São Paulo, Minas ali, é mais difícil mesmo. Então, vamos fazer sem shaver, não tem problema. Vocês podem fazer belíssimas cirurgias sem shaver. Remova a concha, coloca o cotonoide, olha a preguinha que eu falei, não é redondo, ele fica tipo uma preguinha vertical, esse ósseo. Usa um cautério monopolar, baixa potência, 15 ali, para fazer isso em tempo real, tá? Isso aqui não está editado. Uso um cautériozinho monopolar para fazer um flap de resgate. Sempre tem um cautério desse fininho, monopolar prolongado, tá, pessoal? Não dá para fazer cirurgia boa sem esse tipo de cautério. Não vou enfiar um cautério aspirador aqui, porque não vai dar certo. Identifica o plano ósseo, o plano de septoplastia e abaixo, tá? A Mariana está abaixando aqui, ó. Já identifiquei o ósseo e olha o osso sendo exposto. Uma vez que o osso está exposto, eu fico mais tranquilo para remover a mucosa e eu vou removendo com o Kerrison 360, para cima, para o lado, para o meio, para baixo, preservando a mucosa, preservando a artéria. Eu vou fazendo uma boa esfenoidotomia. Esse é um acesso ótimo, por exemplo, para uma bola fúngica, tá? Para uma sinusite isolada aí do seio, um acesso maravilhoso, tá? E fica muito legal, tá? Percebam que a gente tem uma exposição ótima aqui. Dá para fazer hipófise dessa forma. Se você fizer dos dois lados, você consegue fazer hipófise assim. O Fabrício Romano, que foi presidente da ABOL, ele faz assim, tá? Mas existem outras formas de acessar. Por exemplo, a via transeptal. É a minha rota preferida para acessar um tumor de hipófise, que eu preciso de um acesso amplo, que eu quero comunicar os dois esfenóides. Eu faço isso. Eu disseco o septo nasal, faço septoplastia, né? Chego bem até o limite posterior do septo, que você vê que o septo começa a se abrir, a formar uma rampa assim para os dois lados, que nada mais é do que a junção vômero-esfenoidal, que eu falei para vocês na linha média. É essa espícula aqui, o Dr. Aldo Stan chama isso de spike, né? Espícula esfenoidal. E vocês vão ver que logo acima desse spike esfenoidal eu vou ter um ósseo natural de cada lado. Isso aqui eu estou indo tudo por dentro do septo, eu não manipulei nada de concha média, de concha superior, tá? No caso, esse aqui da imagem do livro do Dr. Aldo, é um acesso transnasal transeptal modificado. Ele rodou um flap nasoseptal à esquerda, vocês estão vendo a mucosa toda solta e rebatida para a nasofaringe. Ele preservou a mucosa septal do outro lado, tá? E removeu o septo nasal cartilaginoso e ósseo. E vocês estão vendo o que ele chama de olhos de coruja, Orwell's eyes, né, em inglês.
que é justamente esse biquinho da coruja com os dois olhinhos. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ampliar, vou pegar o Kerrison, vou fazer o mesmo movimento, sempre preservando a mucosa, indo só no osso, e crec, 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 vou baixar, vou medial, né? Até o momento que eu vou conseguir remover essa junção vômero-esfenoidal, seja com Kerrison, seja com escopro, seja com uma broca diamantada, nunca broca cortante, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui, ó. Isso era um caso de uma fístula licórica de recesso lateral do esfenoide. Eu fiz um flap nasoseptal esquerdo. Isso é da época do meu fellow com tepedino, lá na UERJ. Estou fazendo a incisão inferior do flap, tá? Até o assoalho, descolo esse plano de septoplastia. Depois eu vou fazer a minha incisão superior, né? Chego até a concha média. Depois eu verticalizo a minha incisão, que eu quero preservar a área olfatória lá atrás. E da concha média para frente eu vou até o septo, tá? Vou cortando, solto o meu retalho nasoseptal. Com isso, eu vou acabar expondo aí, ó, retalho nasseptal soltinho, cartilagem exposta. Já expus o ósseo natural do meu lado esquerdo. Olha a rampa que eu falei para vocês, tá? Flap solto. Vou jogar para nasofaringe. Esse era no caso que ia ter fístula, então eu tirei um disquinho de cartilagem para reconstruir a base do crânio, tá? E agora, preservando o septo do lado direito, eu estou identificando o ósseo natural contralateral. Olha a corujinha aqui, ó. Bico da coruja, olho, olho, tá? Vou com escopro, fazendo essa osteotomia, eu faço 4 cortes, dois verticais e dois horizontais, e eu consigo remover a junção vêmero-esfenoidal, sai na minha mão, tá? O spike. E olha como é que fica um salão comunicado aqui. Vocês estão vendo uma grande meningoencefalocele de recesso lateral direito, tá? Pulsando, bonitinha. E é um acesso que eu posso fazer para a base do crânio, para fístula, para hipófise, para tumores, enfim. É o acesso transeptal ao seio esfenoidal, tá? E para terminar, um caso mais complexo, que é o acesso transpterigoideu, pessoal. Esse acesso a gente vai ver aqui, ó. É para um caso de esfenóide que tem expansão lateral, né? Que tem recesso lateral. E eu vou vir por via transmaxilar. Através da minha parede posterior do seio maxilar, como eu já falei para vocês, eu vou dissecar e transpor o conteúdo da fossa palatina, ou seja, curtura, conteúdo vascular, conteúdo nervoso, vou rebater e vou acessar de frente o meu recesso lateral do seio esfenoidal. Então, esse era um outro caso de fístula licórica de recesso lateral. Esse paciente tinha hipertensão intracraniana idiopática, várias fragilidades na base do crânio, tá? E percebam que a gente vai aqui está mostrando o V2, tá? O recesso lateral, a fístula acima do V2, a meningocele acima do V2, que a gente está retraindo com bipolar. Ela tinha uma meningocele abaixo também do V2. E estou fazendo a etimoidectomia completa, como já falei para vocês. E aqui eu vou começar, através da parede posterior do maxilar, remover esse osso e retrair esse conteúdo da fossa para a lateral para poder acessar meu recesso lateral do esfenoide através de um aspecto mais anterior. Estou com o Kerrison fazendo esse acesso transpterigoideu, retraindo esse conteúdo para acessar, ó, esse enorme recesso lateral que esse paciente tinha. Ele tinha quase toda a fossa craniana média toda aqui pneumatizada, né? Até o zigoma, na verdade. Era um defeito bem importante, um caso bem complexo, tá? Mas só para mostrar que a gente pode fazer esse acesso ao esfenoide por via transmaxilar, ou seja, transpterigóidea, tá? É um caso mais complexo, não é para todo caso, obviamente, tá? E eu quero só terminar, gente, falando sobre o perioperatório, né, o conceito da full house, finalizar, fechar com chave de ouro a aula aí, depois que a gente foi no passo a passo da sistematização da cirurgia dos seios paranasais. Então, esse conceito de cavidade única foi uma virada de chave, assim, na rinologia moderna do Kennedy, né, o norte-americano que conceituou esse nome de FASS, Functional Endoscopic Sinus Surgery, ele pensava em abordagens conservadoras, ele veio mais da escola do Messer Klinger. Abordagens conservadoras em que você vai ampliar aqueles ósseos de drenagem, mas ainda deixando com uma conformação de ósseo de drenagem mesmo, tá? Com preservação máxima anatômica e de mucosa. Foi a época que foi substituído aqueles acessos externos por acessos endoscópicos e que você queria restabelecer ventilação e otimizar a drenagem do seio, tá? É diferente do que a gente preconiza hoje em dia, por exemplo, uma polipose nasal. A gente preconiza uma cirurgia que já não é tão funcional. Ela é uma cirurgia endoscópica de seios paranasais, mas ela é muito mais alargada do que funcional. Eu não quero ter simplesmente uma ampliação do meu maxilar. Eu quero ampliar ele até chegar na papirácea, até chegar no processo orbital do palatino. Eu não quero ampliar meu esfenoide só ampliando o ósseo natural. Eu quero dissecar todo ele até a base do crânio, até chegar ao ápex orbitário. Eu não quero tirar algumas lamelas do meu etimoide. Eu quero remover o etimoide completamente até ter a base do crânio toda controlada e a órbita também, tá? Então não é uma cirurgia tão funcional. Ela é uma cirurgia na medida certa, tá? A gente segue
tentando ao máximo preservar a mucosa, tá? Como preceito. Na verdade, na França já tem uma escola de muito tempo que preconiza a remoção total da mucosa, implantes de outras mucosas, como de assoalho nasal no etmoide, que é o que eles chamam de reboot surgery, né? Reiniciar aquela mucosa, mas isso é discutível, tá? A gente pretende, na verdade, nasalizar completamente esses seios acometidos. Eu não quero de forma nenhuma que esse seio feche, eu quero que ele seja uma coisa contínua com a minha cavidade nasal, tá? Eu tenho quatro objetivos com a cirurgia moderna dos seios paranasais. Sim, eu quero ventilar aquele seio. Sim, eu quero que ele drene. Mas mais do que tudo, eu quero reduzir a carga inflamatória de tecido polipóide, demasiado, e eu quero permitir entrega, delivery de medicamento pós-operatório. A cirurgia dos seios paranasais, eu, Pedro, rinologista, a primeira coisa que eu falo para paciente que eu vou operar seios paranasais é: olha, eu vou mostrar para vocês a foto. Esse é o primeiro degrau do seu tratamento. Eu não tenho a intenção de te curar com a cirurgia. Não, não se iluda achando que ela vai te isentar dos cuidados que você vai ter que ter, tá? O que vai te controlar é o tratamento tópico, ou lavagem de alto volume, com corticoide, com xilitol, o que você quer que seja, tá? Dependendo se é TH2 ou não. Mas o paciente não pode achar que ele vai se livrar de usar medicamento pós-operatório. E a ideia da cirurgia é claro, remover a inflamação, mas é preparar aquele seio paranasal, aquela base do crânio, para receber medicação e evitar recidiva de doença, tá? Então, a gente indica basicamente cirurgia endoscópica para sinusites agudas com complicações, né? Sinusite aguda a gente trata com remédio. Agora, sinusite aguda complicada, você precisa fazer uma cirurgia, ou uma sinusite crônica refratária ao tratamento, aí, seja 8, seja 12 semanas de tratamento clínico com corticoide, ou com antibiótico xilitol, se for uma não eosinofílica, né? E por aí vai, tá? O que é que eu gosto de ter muita atenção no pré-operatório, pessoal? Valorizar a imagem no período intercrítico, tá? Muita gente afobada, recebe a tomografia, tá doido para ganhar dinheiro para operar o paciente, vê tudo velado e nem pergunta para paciente: meu amigo, você estava resfriado na época? Você estava com uma sinusite aguda nessa época? Não, vê o velamento difuso e vai, mete bronca na cirurgia. Depois a cirurgia dá errado e não sabe por quê. O paciente fica com recirculação, o paciente fica com estenose do esfenóide, o maxilar fecha, a concha média lateraliza, sinequia e você piorou a vida do doente, tá? Olha esse mesmo paciente no período de crise e no período após tratamento intercrise. Eu vejo sim que ele tem uma sinusite crônica do seio maxilar esquerdo, ele tem uma síndrome do seio silencioso. Olha um sinado aqui todo colado na órbita e o seio com retração volumétrica e com glue sinus, tá? Foi aquele caso que a gente fez a cirurgia lá no vídeo, tá? Mas olha como é que o seio direito estava todo zoado, o etimoide todo zoado, e na verdade era um resfriado, tá? Então, assim, os velamentos possuem baixa correlação com os sintomas do paciente. Logo, o velamento não deve nortear a nossa abordagem cirúrgica, e sim a doença, o sintoma do paciente. Eventualmente, eu faço, sim, duas tomografias para ver ele na crise, para ver ele intercrise. Isso é essencial, tá? Todo paciente com rinite mal controlada que você tomografar vai estar desse jeito. Não adianta indicar cirurgia para isso, tá? Isso é uma coisa muito importante. E lembrar, claro, que a tomografia é nosso GPS, né? A gente vai identificar áreas de extrema atenção, no intraoperatório. Existe até um mnemônico chamado CLOSE, né? Que ele fala do Keros, é o K, o L fala da lâmina papirácea, tá? O O fala da presença da célula de Onode, o S do inglês sphenoid, né? Vai observar se tem deiscência de carótida do nervo óptico, e o E do CLOSE, né? O E vem de ethmoidal artery. Eu quero ver a posição da artéria etmoidal. Então, toda a cirurgia de sudiceiros paranasais você tem que ir passo a passo. Antes de entrar em campo, você revisa isso. Vai no para campo com isso na cabeça, mas você tem que ter a imagem lá em sala também, tá? De preferência em arquivo DAI, digital. Já passou da fase, né, gente? De a gente ficar colando papelzinho no negatoscópio. Os cortes são grossos e é um risco você fazer isso. Sempre, pelo menos um videozinho MP4 que você baixou lá do Daikon, do Radiante, é de graça fazer isso, tá? Observe a lâmina papirácea, se ela tem deiscência. Olha esse paciente. A gente viu quarta passada no Pedro Ernesto na UERJ, paciente que opera septo, olhei a tomografia e falei: o que que houve com o seu olho? O meu olho, doutor? Nada. Você nunca teve acidente de carro? Tinha uma baita deiscência da papiraça igual esse aqui. Eu ia operar o septo dele, mas eu olhei a papiraça, tá? Vai que eu tenho uma surpresa no intraoperatório. E aí o paciente falou: ah, não, doutor, eu sou lutador, eu luto boxe tailandês, e eu já tomei um soco no olho, mas eu não tinha ideia que tinha fraturado. Eu falei: pois é, fraturou. Tinha uma baita deiscência da papiraça. Então, lâmina papiraça, procurem deiscência, procurem falha óssea,
E eu gosto de falar, tá? Olha a diferença dessa morfologia que a papiraça é bem redondinha para essa aqui que ela é um pouquinho mais quadrada, tá? Às vezes ela até faz uma quina aqui junto à bula etimoidal. Quando ela faz essa quina, tenha um cuidado ao fazer a curetagem da bula etimoidal para não expor gordura na papiraça. Às vezes acontece, tá? Então sempre olha a morfologia também da papiraça. Teto etimoidal é aquela, não vou trazer para aula porque todo mundo tá careca de saber a classificação de Keros, né? Keros um de 1 a 3 milímetros de lamela lateral. Quero os dois de 4 a 7, quero os três de 8 para 13, 8 a 18, né? A gente sabe que o quero os três é de mais risco porque tem uma lamela lateral, que é a área mais delgada da base anterior do crânio, muito grande, muito exposta, tá? Com relação ao etimoide, observar as variações, principalmente a célula de onode, que é essa célula que eu já falei para vocês, que pneumatiza, invade o espaço do esfenóide lateral e superior, deslocando o esfenóide verdadeiro para medial e inferior, como vocês estão vendo aqui, tá? Dica: como é que eu sei se é um onode? Se tiver uma septação horizontal, quase 100% de chance de ser um onode, tá? As septações verdadeiras do seio esfenoidal são verticais. Se você está vendo algo na horizontal, suspeite de que aqui é um onode, rode mais o corte, procure porque você vai achar, tá? Às vezes tem um onode bilateral, né? E você vê um sinal do crucifixo aqui com duas traves assim, é um onode bilateral, tá bom? Um sinado, percebam, por exemplo, se ele é atelectásico, né? Como é que está a inserção superior dele. Aquela coisa de, tem inserção na concha média, inserção na base de crânio, inserção na órbita, isso é balela, tá? Quase 100% dos casos tem inserção múltipla, tá? Que aquilo era da época que não tinha tomografia de cortes finos, tá bom, pessoal? É... Esfenoides, sempre procurem deiscência de carótida, deiscência de nervo óptico, tá? É importantíssimo a gente ter atenção para isso. E vejam como eu falei, qual seio é o dominante. Aqui a gente está vendo que o direito é nitidamente o dominante. Então já sei que se eu for acessar esse esfenoide pelo recesso aqui à esquerda, o ósseo natural vai estar um pouquinho mais lateralizado, tá? Vejam onde estão as inserções desses septos, se está na carótida, se está no nervo óptico, tá? Vejam o grau de pneumatização do seio esfenoidal, se ele é conchal, se ele é pré-celular, se ele é celular, se ele é pós-celular, tá? E observem também a artéria etimoidal, que está aqui na próxima imagem, aqui o esfenoide, né, mostrando de novo uma dominância à esquerda, e percebam sempre a artéria etimoidal anterior, pessoal. Ela fica nesse sinal do mamilo que a gente chama, esse nipple sign, tá? Esse biquinho que a papirácea forma aqui entre o músculo reto medial e o oblíquo superior. Esse biquinho é onde a artéria etimoidal faz seu canal, que pode ser intracraniano em alguns casos ou intranasal, às vezes até desprovido de osso, tá? Muito importante. Então essa revisão tomográfica é super importante, tá? Sempre tenham os três planos de corte em sala. Olha aqui na UERJ que a gente opera com um vídeo e com a tela com a tomografia rodando logo em cima, tá? E eu faço isso em todo hospital que eu trabalho, não é só na UERJ, não. Eu levo nem que seja um iPad. Bota um iPadzinho no rack de vídeo, um MP4 lá rodando em looping, tá? Para ter acesso. Eventualmente, quando você vai acessar o seio frontal, é muito importante ter o corte oblíquo, tá? Você pega o seu Daikon, bota a cruzinha lá no. Você bota 3D MPR, tá? E você bota a cruzinha bem no centro do recesso frontal. Pega a linha horizontal e vai angulando ela, como se fosse, porque a gente vai olhar o seio de uma perspectiva angulada de baixo para cima, com uma ótica de 30, de 45, de 70. Então tentem simular essa visão que a linha rosa finge que ela é o seu olho no endoscópio, finge que você vai ter esse grau de visão. E aí você vai ter uma visão anatômica muito mais precisa, tá? Dependendo da anatomia do seio frontal, se você pegar um corte vertical assim, você não vai ver direitinho o recesso para onde está drenando, você não vai ver todas as células de Ager, supra-Ager. Então tenham esse cuidado e aprendam a fazer esse corte oblíquo do seio frontal, porque vai salvar vocês de muito, muito problema mesmo, tá? Como eu falei, atenção no pré-operatório, sempre orienta o paciente riscos, complicações, corresponsabiliza ele com o cirurgião, porque um bom pós-operatório não salva uma cirurgia. Isso também o TPD não ensina a gente. Um bom pós-operatório não salva uma cirurgia mal feita, mas um pós-operatório mal feito estraga completamente, arruina uma cirurgia bem feita. Que o pós-operatório depende do paciente comparecer, do paciente lavar o nariz, do paciente usar o corticoide, né? Então, orientem o paciente e fala, olha, primeira consulta que eu vou tirar splint, que eu vou tirar coágulo, que eu vou endoscopar, vai dar um trabalhão, vai doer mais do que foi o seu primeiro dia pós-operatório, tá? Você vai estar acordado, sem anestesia, vou botar um cotonoide ali. Então, assim, e esse debridamento, pessoal, não façam, pelo amor de Deus, uma cirurgia de seios paranasais e vai fazer o curativo no consultório com fotóforo e espéculo. Você não vai ver nada, vai ficar cheio de coágulo, cheio de fibrina. Em uma semana, o seu recesso frontal, que você fez um draft 2A maravilhoso, vai estar fechado,
Você vai perder a cirurgia por um pós-operatório mal feito. Pós-operatório em 2025, pessoal, é endoscópio. Ah, Pedro, não tem endoscópio. Compra. Você é médico, você não passa fome, você vai no AliExpress e compra um endoscópio para você. Existem 500 câmeras portáteis hoje em dia, fonte de LED USB, portátil, lanterna, isso não é problema, tá? Conecta no celular, você precisa ter um endoscópio para fazer um pós-operatório. Senão você está tirando o corpo fora e o problema vai ser seu, tá? No futuro. Preparo pré-operatório. O que tem evidência é o uso de corticoide, especialmente para a doença TH2, tá? Eu não gosto, porque eu acho que o corticoide subestima o que eu tenho que fazer na cirurgia. Na verdade, eu tenho uma posição dúbia, assim. Eu já usei menos, tá? Realmente, o corticoide ajuda muito a reduzir o sangramento transoperatório. Mas, em compensação, se você for fazer a biópsia do pólipo para contar eosinófilo, se você tiver feito corticoide, ele vai estar mascarado, tá? Então, sempre ponderem se vale a pena usar uma corticoterapia pré ou não, tá? Antibiótico pré não precisa, não tem evidência. Lembrem dos 4 Gs do sangramento, tá? Ginkgo biloba, ginger, que é gengibre, né? Garlic, que é alho, e ginseng. Ginseng é uma erva que eles misturam no guaraná, por exemplo. Guaravita, que vende muito aqui no Rio de Janeiro, tem ginseng junto com guaraná. E consumo excessivo desses 4 Gs aqui causa sangramento igual aspirina, igual anticoagulante, tá? Outras coisas que vale a pena interrogar ativamente o paciente sobre o uso. Hormônio, pessoal. Hormônio sexual, esteroide, tá? Principalmente mulher. A gente vê muita mulher hoje em dia fazendo reposição hormonal, né, que é uso de bomba, é, prescrita pelo nutrólogo, e tá usando gel transdérmico. Ela não sabe que aquilo é medicação. Uma vez eu fui operar a paciente, sangrou pra caramba. Eu vou falar, moça, o que acontece? Você tem uma discrasia, você tem que passar com hemato para investigar. Ela falou, você não usa nada, você me falou que não usava remédio, né? Ela, doutor, não uso nada. Eu falei, nossa, mas não é possível que você não manda manipular nada. Ela falou, não, eu mando manipular meu gel de testosterona. Eu fiquei olhando. Isso não é remédio? Não, doutor, é um gel. Enfim, testosterona faz sangrar e faz sangrar muito, tá? Injetável também. Já peguei homem militar que sangrou a vida também por causa de testosterona. Cuidado, sempre pergunta. Hoje em dia é moda tomar testosterona, tá? AS, anticoagulante. E perguntem também de ômega 3, pessoal. Ômega 3 faz sangrar pra caramba, tá? Principalmente em doses altas, e hoje em dia quase todo mundo toma, né? Tem várias dicas assim que fazem diferença no sangramento transoperatório, tá bom? E dizem também que inibidor de seletivo de recaptação de serotonina. Eu não li a evidência sobre isso, mas já me falaram, tem a pulga atrás da orelha, tá? Lembrar, cirurgia é o primeiro degrau para um futuro melhor, mas o paciente precisa subir a escadinha. Não tem como ele achar que subir no primeiro degrau, ele vai chegar no pico, da pirâmide ou da montanha, tá bom? Cuidados pré-operatórios, análise de tomografia, suspender os anti-inflamatórios, aspirinas e anticoagulantes, né? Se tiver agudizado, sim, você vai usar antibiótico, se não, você vai usar só corticoide, né? Enfatizar a questão do curativo que eu já falei, e prepara o paciente. Não ilude ele, não. Fala que a cirurgia indolor é de boa, você não vai sentir nada. Realmente, a cirurgia é indolor praticamente. Agora, o pós-operatório, a primeira semaninha ali, o que tem de homem jovem que desmaia na cadeira do otorrino, não tá no gibi, tá? Então, enfatizem. E avisem, vai melhorar. A primeira semana é ruim, a segunda é menos pior, a quarta já vai ser boa, tá? E avisem que a cicatrização é lenta, tá? Um full house, pessoal, não vai cicatrizar em 20 dias igual aquele corneto que eu mostrei. O full house vai ter sua cicatrização final em 8 para 12 semanas de pós-operatório, se tudo der certo, tá? E, enfim, avaliar a necessidade de imunobiológico e tal no futuro. Transoperatório, como eu já falei, anestesia geral, a gente prefere venosa total, controle de pressão e de frequência por volta de 60, duplo produto, decúbito dorsal horizontal, dorso elevado, semiflexão lateral da cabeça direita. Elevar dorso é crucial, tá, gente? Não operem sem dorso elevado, vocês vão se embananar com sangramento. Olhos expostos, tá? Não deixa o anestesista cobrir tudo. Se ele quiser botar um filmezinho para lateral do olho, botar uma pomadinha, é ótimo. Mas você precisa palpar o olho durante a cirurgia do maxilar. Você precisa ver se o paciente está fazendo hematoma orbitário, caso você tenha lesão de etimoidal anterior. Então, olhos expostos sempre, tá? Apoio adequado para a ótica, para o braço do cirurgião, tá? Firme sempre, posição mais ergonômica possível, porque a nossa coluna cobra o preço depois de alguns anos, tá? E desembastante para endoscópio, clorexidina, soro morno. Eu gosto muito de usar clorexidina, lembrando que para o ouvido ela é ototóxica, então tenham cuidado. O setup da sala que eu mais gosto é esse, tá? Eu opero o lado direito do paciente, eu sou destro. Eu fico do lado do ombro dele. Eu gosto que a fibra e o cabo do vídeo fiquem no ombro esquerdo do paciente, presos com uma pinça, tá? É a forma que não fica cruzando nada aqui no campo.
eu gosto que o vídeo fique na minha diagonal. Eu deixo o vídeo na posição aqui que está o navegador, nesse caso. Aqui é o navegador, aqui é o vídeo, nessa hipófise, tá? Eu gosto de deixar o meu vídeo bem nessa diagonal, nem na cabeça e nem na lateral, tá? Eu gosto de deixar na diagonal. E o ideal, o mais confortável para a gente é que o anestesista fique no pé do paciente, que tem uma extensão da linha do soro e também da linha de que ele precisar de tubo, de traqueia, né? O ideal é o anestesista lá no pé. O instrumentador pode estar do seu lado, pode estar de frente para você, que é o ideal. Eu e a minha instrumentadora a gente faz assim. Intraoperatório, como eu já mostrei, vasoconstricção tópica, cotonoides 1/2000, eu sempre lateralizo as minhas, quer dizer, medianizo as minhas conchas médias em direção ao septo e vou colocar o cotonoide com solução de adrenalina para transamin, 1/2000. Eu coloco, recheio todo esse meato médio de cotonoide, tá? A dica é sempre colocar ele de baixo para cima, é muito mais fácil. Eu boto ele próximo à guernase, ele naturalmente desce, eu vou com o cotozinho posicionando ele de baixo para cima, tá? De baixo para cima. É a forma mais fácil. Preenchi esse meato médio, vou fazer uma infiltração com agulha de hack aqui da região da axila da concha, do agernase, da parede lateral, tá? Essa infiltração vai ajudar bastante a gente a reduzir o sangramento. Vocês vão ver aqui, tá? Pouco, meio ml, 1 ml, não é muita coisa não. Abaulou, tá ótimo. Vai ficar um furinho sangrante, eu boto um cotonoide nesse furinho sangrante, eu termino colocando mais um cotonoide aqui no teto do nariz para retrair o tubérculo septal de Zucker-Kandel, tá? E aí, depois disso, meu nariz vai estar preparado para eu começar a minha cirurgia. Só começa depois de fazer isso tudo. Faz 2 a 3 trocas de cotonoide, infiltra ali o septo, a guernase, o que você precisar, tá? E aí, depois disso, a cirurgia vai transcorrer de uma forma muito mais tranquila, muito mais limpa para você. Lembrem também principalmente septo, tá? Não adianta infiltrar e incisar. Quando você infiltra, a frequência cardíaca sai de 60 e vai para 100, 95. Então, se você infiltra e incisa, vai sangrar mais. O que eu faço? Começa a cirurgia, botei campo, cotonoide, primeiro na fossa nasal, no septo ali, só para criar espaço, não estou fazendo ainda com a ótica. Fotóforo, cotonoide, eu faço a tricotomia, eu corto todas as vibriças nasais de homem, de mulher, de criança, de velho, sempre faço, tá? Porque isso fica sujando o endoscópio. Quando tá com sangue, então, polipose é horrível. Então, tricotomia com cotonóide dentro do nariz. Porque feita a tricotomia, os pelinhos vão cair lá dentro, eu vou apertar o nariz, vou puxar os cotonóides, vão sair todos os pelinhos da minha mão e o nariz já vai estar retraído, né? Vasoconstrito e sem vibriça. Aí sim eu vou infiltrar o septo e tal, e eu boto um novo jogo de cotonóide lá dentro. E vou esperar 2, 3 minutos até a frequência cardíaca baixar. Enquanto isso, eu vou montando vídeo, eu vou montando cautério, eu monto tudo, clorexidina, posiciono o paciente, e aí sim eu vou começar a incisão na septoplastia, depois da frequência cardíaca reaproximar de 60, tá? Abordagem do septo, como eu falei, sempre faço, tá? Óbvio que não é uma regra absoluta, mas para mim é 100% dos casos, aprendi isso no Fellow, tá? Facilita a abordagem ao meato médio, principalmente ao seio frontal, tá? Especialmente naqueles desvios, quase todo mundo tem um desvio septal alto ali na área 3, tá? Então, eu uso o Janssen ali naquela região para ganhar espaço. Concha média, especialmente concha média bolhosa e concha média paradoxal, você tem que cortar parcialmente, não tem jeito. Mas às vezes, quando não se eu faço uma cirurgia mais simples, por exemplo, bola fúngica, eu suturo, eu faço uma sutura transseptal das conchas médias, eu amarro uma na outra, transfixando o septo, como vocês estão vendo aqui no vídeo, para não ter sinéquia entre a concha e a parede lateral. Então, eu estou passando a agulha aqui, né? Depois eu vou voltar ela pelo septo nasal. Eu posso voltar pelo septo, eu posso voltar pela concha, tá? Mais fácil é voltar pelo septo para quem está começando. Eu hoje em dia já prefiro voltar pela concha, porque eu tive alguns casos que eu fiz o ponto voltando pelo septo. Quando a gente amarra, principalmente se a gente amarra com muita tensão, é um fio absorvível aqui, tá? Um Vicryl. Se eu amarro com muita tensão, depois esse nariz vai edemaciar. O septo edemacia, a concha edemacia, e esse próprio edema pode fazer com que o fio corte a concha, ela solta e lateraliza, e dá uma peninha, né? Então, eu hoje em dia tenho voltado com a agulha também pela concha, eu vou e volto pelas conchas, e eu tenho deixado o fio um pouquinho mais frouxo do que isso, para não ter esse risco de estrangular e cortar ao longo dessa primeira semana essa questão. Outra coisa, o splint, pessoal, cortem o splint, não botem o splint inteiro se você suturou concha com concha, porque assim que você passa o splint, ele arrebenta o ponto. E aí o paciente já sai da sala de cirurgia com o ponto arrebentado, produzindo sinéquia. Se suturou uma concha na outra, corta o teto ali, a parte alta do splint, deixa o splint fininho para pegar só o meato inferior ali mesmo, tá? Eu uso splint em 100% dos casos. E para manter a perviedade do meato, além, obviamente, de fazer a sutura das conchas ou a remoção das conchas, como é no caso da polipose, a gente sabe que o epitélio olfatório fica muito no septo
junto ao ósseo natural do esfenoide, aquele flap de resgate que a gente faz, todo o septo para cima é a área olfatória. A parte superior da concha superior também. A concha média praticamente não tem receptor olfativo, tá? Você pode usar espaçadores com tampões de Merocel. Você pega o Merocel, encaixa ele dentro de um dedo de luva estéreo, né? Passa, obviamente, um fio também para essa borracha da luva e coloca esse tampãozinho enluvado ali no meato médio, usa um sorinho para insuflar. Esse Merocel vai funcionar como espaçador de meato médio, né? Se fez uma cirurgia maior de frontal, ou mesmo uma full house, e depois vai ser fácil, que você vai puxar, ele não vai traumatizar a mucosa. O silicone da luva vai trazer o látex, né? Vai trazer tudo de forma lisinha a traumática. Eu não uso muito espaçador assim, tá? Hoje em dia nos Estados Unidos já tem os espaçadores absorvíveis de corticóide, que é o Sinuva e o Propel, tá? E a sutura transeptal, esse sim é o que eu faço sistematicamente. Isso aqui é um videozinho da minha tese de doutorado, de mestrado, mostrando o uso do Propel, tá? Ele tem um aplicador próprio, não tem no Brasil, isso aqui o Miguel fez lá em Jacksonville, e vocês estão vendo que ele é uma redinha, né? Que ela se abre sozinha, expande e fica liberando corticoide enquanto mantém os retalhos, ou as mucosas, ou as conchas do jeito que você quer, tá? Terminando aqui, pessoal, quase o último slide. Antibiótico e corticoide. Eu mantenho aí por 7 a 14 dias. Sempre que eu deixo splint, eu deixo corticoide. Eu deixo antibiótico, mesmo para septoplastia. Agora, se é uma full house, você vai deixar o corticoide ou antibiótico, mesmo que não tenha é, splint, tá? Retorno para debridamento. Eu faço sistematicamente 7, 14 e 28 dias. Eu vejo 3 vezes o paciente no primeiro mês, eu vejo ele 2 vezes no segundo mês, eu vejo ele uma vez no terceiro mês. E aí depois eu começo a espaçar, porque ele vai estar bem cicatrizado após o terceiro mês. Não dá para abrir mão disso, tá, pessoal? Eventualmente eu faço 7, 21 e aí eu pulo mais duas, eu faço 34 dias mais ou menos, tá? Eu tenho preferido fazer 7, 21 agora, mas fica a seu critério, depende também de como está indo o pós-operatório. No draft 3 vou ver com 7, 14 e 28, tá? Irrigação nasal de alto volume, pessoal, aquela, inclusive com diluição de corticoide, seja manipulado, aquela solução do Macoto lá da Unifesp, seja o uso do Budecaps, aquela cápsula de asma diluída, seja o uso do Oximax, que é a mometasona também, seja o uso do creme de corticoide, tá? Pode fazer de várias formas. Mas, mesmo que o paciente não seja um TH2, uma polipose, às vezes o paciente se operou uma bola fúngica. Vale a pena, isso fica entre nós, não está escrito em livro, mas vale a pena fazer um mês, até 2, 3 meses de corticoide diluído em alto volume, porque aquele nariz que foi operado em uma cirurgia ampla, como a gente preconiza, ele forma edema, forma um cisto de retenção na mucosa. Então é bem legal irrigar com corticoide que acelera muito a cicatrização, tá? Repouso 7 dias a 14 dias e evitar esporte físico, né? Exposição solar aí por 30 dias, tá? E o que a gente quer é isso. É um full house dessa forma. Esse paciente cuidou muito bem do pós-operatório, uma ampla antrostomia, ampla esfenodotomia, né? O teto etimoidal todo exposto à base do crânio, artéria etimoidal anterior individualizada, DRAF 2A, concha média foi ressecada. Pedro, tem uma perfuração septal ali. Eu sei. Tem uma perfuração septal posterior, tá? Que é justamente onde eu comuniquei meus dois flaps de resgate das esfenotomias. Muito frequentemente acontece essa perfuração e não tem problema nenhum, tá? Quase todo meu paciente com full house fica com isso. Eu até aproveito isso para fazer com uma cortante ou com Janssen a remoção desse septo interesfenoidal. É como se fosse um draft esfenoidal. Eu comunico os dois esfenóides parcialmente, tá? Reduz muito a chance de estenose. Olha o maxilar, olha a lâmina papiraça, olha a base do crânio, artéria etimoidal anterior, seio frontal. Maravilhoso isso aqui. É assim que a gente quer que o paciente fique. Tá bom, pessoal? Esse é o objetivo dessa aula. A gente tem um nariz controlado e totalmente dissecado. Me prolonguei um pouquinho porque eu queria trazer todas as informações. Espero que vocês tenham aproveitado. Aqui tem os meus contatos, tá? E-mail, Instagram e fiquem à vontade. Tomara que vocês entrem aí pro time da Max Tutorrino, tá bom, pessoal? A gente tem vários cursos R1, R2, extensivo, intensivão, reta final. E a gente está com alguns produtos novos aí que a gente está lançando. Tem mentoria também. E a gente está para lançar uma mentoria prática, né? Como se fosse um observership. A gente talvez comece pela rinologia. O pessoal vai poder vir me acompanhar aqui no Rio, tanto em ambulatório quanto em cirurgias. Vai ser bem legal. A gente vai montar grupo de WhatsApp para discussão de caso. Então, fiquem atentos às cenas dos próximos capítulos aí, pessoal. Muito obrigado. Bom, Tardier, eu acho que a gente pode. Deixa eu só ver se tem dúvida no chat. O pessoal está agradecendo aqui. E olha, solução do Transamin é 1 para 1, quer dizer, 1 para 2.000 de concentração, mas de volume é 1 para 1.
eu uso 1 ml de adrenalina para 1 ml de Transamin. Eu, geralmente, o mínimo que eu faço é 20, né? Então, eu faço 10 ampolas de adrena para 10 ml de Transamin, que estão duas ampolas do Transamin. Quando é uma polipose, eu duplico, até triplico o volume de solução, porque usa muito mesmo, tá bom? Só isso, não tem nenhum mistério, não acabou não tendo nenhuma dúvida. É um conteúdo mais básico, né, pessoal? Mas nada como feijão com arroz bem feito, tá bom? Espero que tenha aproveitado. Grande abraço, Tardia. Vamos encerrar aqui a sessão. Boa noite para todo mundo e bom descanso, pessoal.